Muito bem, vamos dar sequência aí a esse assunto, quem subirá ao alto monte do Senhor, descrito em Salmo 24. Esse é o capítulo 2 e a parte primeira do capítulo 2, e nós vamos dar sequência aí para que o Espírito original da salvação da humanidade seja formado dentro de você. Só assim você vai entender a fé e o céu vai estar cumprindo aquilo que ele prometeu. Então, Salmo 24 começa dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, hoje, nós vimos tanta atrocidade nesse mundo, tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversidade, tanto sofrimento, tanta dor. E a maioria das pessoas que sofrem são aquelas menos favorecidas, são aquelas pessoas que têm estado em situação inferior em comparação aos demais. Então, os critérios do mundo, eles não são justos. Então, por isso que inocente sofre, inocente paga um alto preço, porque os governantes, não falo só dos governantes naturais, humanos, mas os governantes são injustos. Então, essas pessoas estão em outro governo, estão em outro reino. Lembra que uma das coisas que o Senhor Jesus falou, quando ele esteve nessa terra, foi: os que choram serão consolados, os que têm sede de justiça serão saciados. Então ele estava falando do seu reino. Então é necessário que alguém ouça a voz do Senhor Deus, entenda o plano da salvação e venha para o seu reino. Porque só assim o Senhor Deus passará a ter direitos legais de executar a justiça para aqueles que estão no reino dele. Deus, não pode entrar em reino alheio e colocar suas leis, porque ele deu livre-arbítrio ao homem. Foi uma escolha do homem deixar de lhe obedecer, constituindo assim Satanás como seu governante. Querendo ou não, sabendo ou não, todas as pessoas que não estão debaixo do governo de Deus, através da pessoa de Jesus, naturalmente estará debaixo do governo do mal. E por estar debaixo do governo do mal, o sofrimento é uma coisa certa. Então, você precisa entender isso. Há uma hierarquia no reino de Deus, que Deus, não permite que quebre. O menor não pode ferir o maior. Então, no reino de Deus há justiça. No reino do império das trevas não há justiça. Então, quando uma pessoa está debaixo do governo de Deus, Deus aplica a sua justiça. Então, essa pessoa foi para o alto monte do Senhor, foi para o lugar mais alto na hierarquia da honra, ao mesmo nível de Jesus. Em Hebreus capítulo 2, verso 11, diz: quem santificou e quem é santificado vem do mesmo, tem o mesmo nível, a ponto de dizer: é por isso que Jesus não se envergonha de chamar irmãos. No capítulo 8 de Romanos, fala que nós somos co-herdeiro com Cristo, ou seja, Cristo conquistou toda a riqueza, toda a primazia, ele está no topo da autoridade, ele está acima de todos os principados. Então, uma vez que ele está acima de todo o principado, quando se está nele, também estará acima. Por isso, o mal não pode tocar. Por isso, essa pessoa vai viver nesse mundo como se tivesse, como quando ela estiver do outro lado, vivendo no reino celestial. O reino celestial, o reino de Deus, começa aqui. Começa quando você entendeu, quando você aceitou esse propósito de Deus. Então, nós estamos falando, nós concluímos a parte anterior falando sobre João 10, que o Senhor Jesus, ele começou João 10 dizendo que era a porta de acesso, a porta de entrada desse reino, e que ele era o pastor, que só para o pastor o porteiro abre a porta.
Quem é esse porteiro? Deus. Que porta? A porta do paraíso. Lembrando que quando Adão perdeu o privilégio de ser filho de Deus, ele foi expulso para fora do paraíso e foi acampado anjos na porta do paraíso para não permitir invasores. Então, é sobre isso que Jesus está falando. A esse quem? A quem ouvir a voz de Jesus, a quem constituir o Senhor Jesus como seu Deus, como seu Senhor, para esse a porta será aberta. E uma vez que a porta estará aberta, essa pessoa entrará e achará pastagem, porque está usando um linguajar figurado, no caso de comparando uma ovelha. A coisa mais maravilhosa, mais preciosa para uma ovelha é pastos verdejantes, é águas cristalinas. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor guiará, o pastor guiará por pastos verdejantes e águas cristalinas. Então, é uma forma de Deus dizer: você será realizado, você encontrará a paz que você procura, você encontrará a riqueza que você procura, você encontrará a vida que você procura, você encontrará a pastagem, uma vez que entrou pela porta. Então tem um paraíso a ser desfrutado. A pessoa voltou para aquele lugar que Adão saiu. Então veja só, Salmo 24 fala sobre o alto monte do Senhor. Eu estou mostrando para você, revelando para você, que esse alto monte é a posição de líder das criaturas de Deus. Nós somos o único que está escrito, foi feito a sua semelhança, a sua imagem. Então hoje, na verdade, há uma afronta a Deus que a maioria das pessoas não percebe. Exemplo, Davi era um menino e tinha um gigante enorme desafiando a ele. Davi creu em Deus e partiu para o gigante. E ele venceu. Então, todos passaram a saber que não foi Davi que venceu, foi Deus. Davi tinha fé nesse Deus, por isso ele venceu. A honra, a glória foi para Deus. Então, quanto ao homem que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança, então foi desenvolvido a mente maligna do inferno, dos demônios, desenvolveu agentes mortais, pequenos, que muitas vezes você não vê com seus olhos, de olhos nus. Então, olha a inversão de Davi e o gigante para nós. Uma bactéria, um micróbio, uma coisa tão pequena, derruba o homem, rouba sonho, rouba o direito de viver, o direito, ele penetra, delacera órgãos, o corpo, sonho, etc. Então, por quê? Porque a pessoa foi rebaixado, está abaixo, na cadeia da hierarquia, está abaixo do que os inventores desses males. Quando se retorna ao alto monte, quando se retorna a Jesus, esse direito é negado, não é permitido, porque aí o céu resolve. Então eu preciso que você entenda o que eu vou falar a seguir. A condição para nós voltar ao alto monte é através de Jesus, com a justiça de Jesus, com a honra de Jesus, com os privilégios de Jesus e com ele está no topo da hierarquia. Então a condição é que ouça a voz dele. É o que Salmo 91 fala, porque ele disse: o Senhor meu Deus, nele eu confiarei. Praga nenhuma chegará em sua casa, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nada lhe atingirá. Então, tudo começa quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, aceitar o governo do Senhor Jesus. E quando isso acontece, como é que eu faço? Quando você se volta para essa realidade. Tua vida é tão maravilhosa, talvez 3, 4 gerações sua viveram de dor, de sofrimento, de escassez. Quantos membros mortos pelas enfermidades,
uma vida de tormento, de desonra. Tá? Então, a partir do momento que você se volta para isso, você começará a salvar primeiramente a tua vida e consecutivamente a tua geração. Porque bem-aventurado a geração dos que temem ao Senhor. Essa geração será poderosa na terra, riqueza e fazenda haverá. E essa geração é a geração que irá morar a eternidade. Essa geração é a geração dos resgatados do Senhor, que voltaram para o Senhor. Aquele descrito lá em Isaías 35, onde diz: os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cântico de júbilo, fugirá a dor e o gemido para sempre, e coroará a sua cabeça a honra e a glória. Tá, João 10. As minhas ovelhas são aquela que ouve a minha voz. Por quê? Todas as vezes que o Senhor dá uma orientação, um mandamento para alguém, não é para satisfazer a ele próprio. Não. É para que seja provado testemunho real que aquela pessoa pertence agora às ovelhas do Senhor. Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Quando Abraão saiu, se testemunhou, se provou que ele temia a Deus. Inclusive o próprio Deus disse: agora devera. Mais tarde foi pedido o filho de Abraão. Hoje Deus não pede mais nossos filhos. E naquela época era apenas porque muitos filhos de vizinhos que pertenciam a outros deuses era dado para que fossem sacrificados. Então esse ato, mesmo sendo errado, mas mostrava a dimensão do amor que aquele povo tinha pelo seu Deus. Então foi produzido uma prova que alguém amava tanto o Deus de Israel quanto aqueles, com a grande diferença. Os deuses pagãos matavam mesmo aquelas vidas, sacrificava, e Deus não. Mas foi ali que Abraão provou que amava Deus. Portanto, agora tu provaste que ama a Deus. Então, quando nós ouvimos a Deus, atendemos o seu chamado, nós passamos a ser ovelha. Você vai precisar entender o que eu vou dizer é o seguinte: aquele jovem rico, ele veio dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus disse: conhece os mandamentos, conhece a lei desde a minha infância. Eu não só conheço como pratico. Muito bem. Só que nenhum daqueles mandamentos que aquele jovem rico obedecia daria a ele o direito de entrar no céu. O porteiro não abriria. Então ele veio perguntando o que fazia para entrar no céu. Jesus, depois que ele falou que fazia tudo isso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Que coisa era essa? Vai e vende tudo o que tu tem. O jovem não fez isso. E isto provou que o jovem não amava, não obedecia, não cria, não confiava no reino de Deus, na pessoa bendita de Jesus, como ele mesmo disse. Aquele jovem não entendia que se ele obedecesse ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus jamais tirou proveito de alguém. Jamais se apropriou do privilégio de ser o Deus e tirar proveito. Não, só queria produzir algo. Porque se aquele jovem tivesse vendido uma propriedade de 1 milhão, pode ter certeza que Deus tinha dado de 10 milhões para ele de volta. Porque a justiça de Deus faria isso, é dando o que se recebe. Mas o que Jesus queria mesmo era que aquele jovem pertencesse a ele. E como ele já tinha feito as outras coisas, o que faltava para ele era vender. Não é que Deus não que seja um mandamento abrangente a todos, não, era específico para aquele jovem. Mas ele não obedeceu. Logo depois, naquela mesma ocasião, encontrou um outro homem chamado Zaqueu, o oposto daquele jovem rico. Enquanto aquele jovem rico era perfeito, segundo o que ele mesmo descreveu, Zaqueu era cobrador de imposto, desonesto, se apropriava dos impostos de uma forma ilícita. Porém, Zaqueu criou uma situação, subiu para cima da árvore para ver Jesus passar.
Então Jesus olhou para ele e disse: desce dessa árvore, Zaqueu. E Zaqueu desceu da árvore. Tá? O fato de Zaqueu ter descido mostrou para ele a obediência. Ele obedeceu, mesmo sendo uma distância tão curta. Mas foi o testemunho que precisava para Zaqueu se tornar filho de Deus e Senhor das ovelhas. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo entrou salvação na tua casa. O que não aconteceu com aquele jovem, aconteceu com Zaqueu. Por quê? Eu quero contar uma parábola que Jesus contou a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é assim, disse Jesus. Um grande rei fez um grande banquete e mandou convidar os nobres da cidade. E os servos foram convidar os nobres. E cada um deu uma desculpa. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, não posso por aquilo. Desprezaram o convite. Quando os servos voltaram, que falaram para o rei disse: agora vai, convida os mancos, os aleijados, os insignificantes, que não têm valor nenhum. E eles vieram. O que aconteceu? É que Deus, sendo o dono da honra, o dono da glória, o dono do poder, e uma vez que foi comprovado que aqueles nobres, segundo os critérios do mundo, mas não obedeceu, aquela nobreza dele não servia para nada para eles. Nada. Eles são insignificantes, sujos, cheios de pecados, cheios de maldição. Enquanto os aleijados, mesmo sendo aleijado, mesmo sendo manco, mesmo sendo insignificante, mas ao receber a glória de Deus por causa da obediência, é reconhecido. Esse está no alto monte do Senhor. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Foi o que não aconteceu com o jovem. Uma mulher que foi encontrada na beira de um poço, tido como a samaritana. Aquela mulher, segundo os princípios da religião, ela seria, ela era excluída da sociedade, excluída da religião, porque ela tinha 5 maridos. Então, o Senhor Jesus, que não olha o que nós fizemos no nosso passado, conta daí para frente, viu algo nobre naquela mulher. Então ele criou uma situação e pediu para aquela mulher ir chamar seu marido. Ela ainda disse: eu não tenho marido, sendo verdadeira. Disseste bem, tivesse 5. O fato ela foi. E pelo fato dela ter ido, o fato dela ter ido encobriu todo o erro do passado dela. Aquela mulher tornou uma nobre. O que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus pede para nós fazer algo, é para que ele produza testemunho para que se torne justo essa pessoa ser santificada, ser limpa do seu passado e receba o nome nobre. Venha ao alto monte do Senhor, saindo assim de debaixo das garras de Satanás. Um homem rico porque tem dinheiro, um homem nobre de família ou qualquer outros critério, não é dado esse direito. Mas quando a pessoa ouve a sua voz, é dado esse direito. Então, para nós concluir, quem subirá ao alto monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, só o Senhor Jesus foi perfeito, limpo de mão e puro de coração. Então, quando eu me rendo a Ele, eu constituo Ele como meu Senhor, é medido pela limpeza, pureza, santidade dEle, pela honra dEle. Então, eu estou no topo, eu estou no alto monte do Senhor, eu pertenço às suas ovelhas. A esse, o porteiro abre. Então, quando nós ouvimos o plano da salvação que eu estou revelando para você e aceitamos, além de ser purificado, a nossa geração é salva, é tirado o direito dos deuses desse mundo, a miséria, as enfermidades, a desonra e todas as mazelas não poderão te alcançar. Por quê? Porque agora você tem um nome mais honrado sobre teus ombros. Agora o céu será responsável por você. Não é uma questão sua, é uma questão do céu. Jesus disse, quando orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de cada um foi santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Então o céu, o reino do céu chegou na terra, porque alguém creu. Então ouça essa voz, entenda tudo isso,
divulgue para teus amigos e aceite o chamado do Senhor. Você muda não só a tua vida, você muda a tua geração. Então é isso aí. Vamos passar para a próxima parte.